Eu sou a Nath, que bom que você está aqui comigo. Considere a tiragem para a sua semana, inclusive, saiba assim, primeira coisa, se você está aqui, você chegou aqui, tem alguma coisa aqui para você, se você escolher receber. E outra coisa é assim, gente, acostume-se a usar a sua intuição. É uma tiragem, é uma leitura atemporal. Ela é para quando você chega aqui, não importa dia, não importa hora, não importa quando nem como. E ela pode reverberar nos teus próximos 7 dias, mas aprenda a usar a tua intuição. Já vai trabalhando isso, sente o que está chegando para você, o que está reverberando em você, como você vai ver essas mensagens que vão chegar aqui, como você vai ver isso nos próximos dias, lidar com isso nos próximos dias. Você é um deusinho, você é uma deusinha, você tem poder, você tem potência, você tem uma alma divina, sagrada, e você pode sim usar a tua intuição para entender e não seguir tudo que os outros falam por aí a ferro e fogo sem questionar a partir da tua essência, da tua verdade, certo? Gente, eu tenho a intenção de transformar este canal na área de membros, claro, numa comunidade, num espaço sagrado onde a gente se encontre. Para as pessoas que não têm no momento presente, no agora delas, elas não têm a possibilidade financeira de pagar uma consulta, de investir em uma consulta particular, que é um pouco mais cara. Eu pretendo trazer exercícios, consultas, encontros para os membros por um valor muito, muito, muito simbólico. Só que eu estou começando agora no YouTube e eu preciso de inscritos para que eu consiga abrir essa área de membros. Então, eu conto com você. Inclusive, ó, tudo que você faz aqui, seja se inscrevendo, seja curtindo esse vídeo, porque se você curte, se você comenta, o YouTube vai distribuir, ele entende que ele pode mandar para outras pessoas. Se você compartilha porque você sente que alguém precisa desse espaço sagrado ou dessas leituras, tem muitas leituras no canal e eu tô sempre postando, eu dei uma sumidinha, mas eu tava num processo iniciático pessoal, tô voltando, voltei. E aí, toda a interação que você faz, o YouTube entende que mais pessoas precisam também acessar. Então, eu conto com você e já vibro daqui para que chegue na tua vida em dobro. Espero que tudo isso faça sentido para você, para que a gente sempre juntos, juntas, formando um espaço sagrado, uma egrégora sagrada. Bora lá. O que está disponível para você agora, esse agora podendo reverberar nos seus próximos 7 dias, eu vou te mostrar 3 opções. E você vai escolher a sua opção, eu sempre deixo a minutagem para você ir direto para a tua opção. Bora, bora. A primeira opção é um quartzo rosa. Sempre que eu mostro o quartzo rosa aqui, ele aparenta bem branquinho, mas é por conta da luz, da onde eu fico. Mas é um quartzo rosa. Segue tua intuição. A segunda opção é uma Merkaba ou Merkaba, nunca sei como fala. Se você sabe, pode comentar aqui nos comentários. É uma Merkaba, vou falar assim, de ametista. E a terceira opção é um olho de tigre. Deixa eu achar uma luz boa. Aí. Esse olho de tigre é muito lindo, ele é muito potente, assim, ele é muito forte. Pequenininho, mas... Escolha a tua opção para que você possa receber a sua mensagem, entender o que está disponível para você agora e nos seus próximos 7 dias, ou o que você definir aí, o que você sentir aí.
Vou deixar a terceira opção de lado, vou deixar a segunda opção de lado, para a gente poder começar. Para você que escolheu, ó, 5 e 5, interessante. Para você que escolheu o quartzo rosa, eu vou fazer uma tiragem diferente, tá? Nova, que fez parte aí do meu processo de iniciação que eu tava aí nesses últimos dias. Que está disponível para as pessoas que escolherem o quartzo rosa. Vamos entender o que está acontecendo. Vou tirar as cartas primeiro e a gente já conversa. Ó, não tenha dúvida da sua capacidade de cura e da sua capacidade de se fortalecer e ir à luta. É uma semana, é um momento para você voltar à percepção do que está acontecendo de acordo com as suas escolhas, tá? Talvez não seja uma semana de muitos recebimentos ou de muitos recebimentos assim no sentido de acordos, né? Tipo assim, projetos dando certo, retornos, respostas, essas coisas, tá? Mas eu percebo que é uma semana muito importante para uma preparação. Então vamos lá. Isso foi o que foi chegando, né? Conforme eu fui abrindo as cartas, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Pede aqui para você perceber os sinais ao seu redor, no sentido do que você vem pedindo em relação à tua espiritualidade, em relação à tua conexão com a tua espiritualidade, se você segue uma religião, se você acredita em alguma divindade, se você acredita que você é a sua própria espiritualidade, e aqui está muito forte para essas pessoas que acreditam na própria espiritualidade como um ser. Por exemplo, eu já participei de algumas religiões, já fui de algumas religiões, hoje eu falo que eu não participo de nenhuma religião, me considero bruxa no sentido desse trabalho de intuição, do que eu sou, do que reverbera em mim. Então, é para você. Inclusive, eu tô sentindo de falar assim, ó, se você tem uma religião e faz os seus preceitos, ou faz as suas orações, segue, enfim, pensa sobre isso também. Pensa sobre na possibilidade de que a espiritualidade também é você. Então, como você se relaciona com o mundo, com os outros, por exemplo, o que você faz intuitivamente para você, com você mesma, né? E não vai fazendo, atropelando a vida ou empurrando a vida com a barriga, sabe assim? É o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura. Considere isso, tá? Porque a carta que vem aqui, nessa posição, nessa casa, vem falando que você pode considerar ou perceber essa conexão. Tá muito forte para você trabalhar a tua espiritualidade com a tua essência, com a tua verdade. Inclusive, você pode perceber algumas coisas sobre isso, sobre você e sua espiritualidade. Puxando isso, a mensagem está dizendo que vai te preparar para você, para a tua prática do dia a dia. Só que é um preparo para a tua prática do teu dia a dia aqui, que você vai ter a oportunidade de se comportar
estar trazendo esse relacionamento consigo mesmo, consigo mesma, para as oportunidades que virão. E olha, essas oportunidades que serão colocadas no seu caminho, para que você trabalhe a espiritualidade na prática, vai te trazer muitas coisas importantes, abundantes e prósperas. Aí aqui, para algumas pessoas é um pedido. Para algumas pessoas é um pedido. Até por conta desse cavaleiro de espadas numa casa aqui abaixo. Lembra que eu disse para vocês força para lutar algumas batalhas? Vontade, né? Garra, disponibilidade, foco, determinação. Então, para algumas pessoas, você vai precisar entender o que tudo isso significa para você primeiro. Por exemplo, como você encara a determinação dentro de você. Isso é um resquício que está respingando na tua capacidade de ir à luta. Porque pode ser que tá vindo assim para mim. Pode ser que você precise dessa força para direcionar algumas coisas na sua vida, para não se perder de si mesmo. Então a gente já tá falando de conexão desde lá de cima, tá? Aonde você vai praticar isso vai ser no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, você vai precisar desconsiderar o outro, o que ele pensa, o julgamento dele, a vontade dele de te atacar, porque isso pode acontecer. É um lugar lá no seu trabalho, ou se você não tem um trabalho, tudo que está relacionado com a tua questão de propósito, sabe? Tudo que vai querer te abalar no teu propósito ou no teu trabalho, você vai precisar parar e pensar e refletir e meditar o que você realmente é, o que ressoa com a tua essência, para que depois, no próximo momento, não naquele momento em que as pessoas estiverem te atacando, você consiga determinar os limites saudáveis. E aqui, limites até um pouco duros, de cortes, tá bom? Então, não esquece. Não é no trabalho, no momento do trabalho, que você vai à luta. No trabalho, você vai receber alguns movimentos de caos, vamos dizer assim, que tem a ver com um coleguinha, não tem a ver com você. Lembra disso? Tem a ver com a crença dele, tem a ver com o que ele pensa, com o que ele sente, não tem a ver com você. É nesse momento que você vai perceber isso. Não, a minha essência, a minha verdade é assim nessa meditação, para que você consiga depois colocar as barreiras necessárias. E aqui é muito mais que barreiras, tá? Aqui é você ultrapassando as suas barreiras ilusórias, das suas crenças limitantes e colocando limites, para que você possa se movimentar muito mais, tá? Eu sinto que tudo isso vem puxando, se você sentir, se você conseguir realizar todo este movimento, ele vem puxando uma cura no sentido de você se organizar internamente e se permitir, essa é a palavra, se permitir com que algumas emoções se ajeitem dentro de você e esse se ajeitar dentro de você vem muito com um aspecto de aceitação, mas uma aceitação amorosa. Tipo, não consigo fazer nada aqui.
As coisas são como são, as pessoas são como são, eu vou cuidar de mim. É sobre isso. Tá? Isso, inclusive, vai te ajudar na conexão que a gente falou lá no começo de você com você mesmo. Ó, eu tenho muito movimento na sua semana, no seu agora, no seu momento. E são movimentos importantes. Talvez você intua de fazer alguns movimentos que são importantes para você, que te colocam em prioridade e que te levam a vivenciar algo que vai te trazer um... Sabe quando a gente vive algo que a gente, no momento, ou no momento e depois, a gente fica... Era isso que eu queria, era assim que eu queria ser, era isso que eu queria fazer. E isso está relacionado a você ir para a vida. A você ir para a vida e compartilhar com a vida e com os outros essa essência tua. De se priorizar. E dica importante para você que escolheu o quartzo rosa. Aqui, não considere o drama do colega, seja o colega que for, família, amigo, namorado, não considera, isso vai te atrapalhar. É só drama, é só emocional instável, logo ele vai perceber isso e vai ficar tudo bem, certo? E aí a gente falou, eu falei já para você, é momento de você olhar para você no sentido de como você está lidando com as tuas escolhas e o que elas estão causando na sua vida, tá? E aqui a gente está falando de relacionamento e de financeiro. Faz uma avaliação nas finanças e como você se relaciona. Essa avaliação não é para você fazer uma análise racional de como você está trabalhando ou não. É para você sentir, é para você usar percepção. Porque o eremita, ele vem dizendo assim, ó, muita coisa vai se organizar fora se você olhar para como você sente o dinheiro entrando, como você sente as respostas que você precisa ter, como você sente a pessoa que você é quando você se relaciona. Tem sabedoria para você perceber, para você receber, tá? E isso é um trabalho íntimo e solitário. Você com você mesma, percebendo as consequências e o que está acontecendo, a energia, tá bom? Uma carta dizendo assim, ó, eu posso te dizer assim agora, te sinto verdadeiro, te sinto verdadeira, você está certo, você está certa, porque você está lidando com a tua essência, você está lidando com os limites que você está colocando, você está lúcido, lúcida, não se esqueça disso, não se envolva nos melindres dos outros, certo? E aqui também é um pedido, ó, as negociações do seu dia a dia, as coisas que você negocia, e não é só trabalho, a gente negocia muitas coisas. A gente negocia nos relacionamentos, a gente negocia com a gente mesma, Lúcido, lúcida, é isso e pronto. Vai ficar triste? Vai. As coisas são assim. Perceba aqui uma finalização de algo muito importante relacionado à família, tá? Pode ser muitas coisas, pode ser você entendendo o processo de alguns familiares, o afastamento de outros, ou o seu próprio afastamento,
É você entendendo ou recebendo mensagens, olha, abundância. É algo bom para você. Se relacione com a sua família e com o seu sentir. Porque aqui família, gente, vem algo assim para mim, ó, padrões. É relacionado a isso, assim, falsidade, eu vi pela câmera. Então, vamos lá. Se permita se relacionar de formas diferentes com a sua própria família. Entendi. Você pode se sentir diferente. Você pode se sentir diferente e você não precisa esconder, ter vergonha de estar diferente. E aqui pode ter relação com espiritualidade, mas lembra que isso é abundância e que isso só vai fortalecer a tua verdade. E olha, disciplina. Disciplina é a palavra para você essa semana, para que as coisas deem muito certo para você. Faça, refaça, mantenha e continue. Quantas vezes você julgar? Vai parecer que você está tentando, retentando, mas não. É somente uma continuidade. Então, para vocês que escolherão quartzo rosa, a palavra de vocês. Disciplina para que as coisas deem certo. Espero que tenha sido contribuição. Gratidão. E bora lá, para você que escolheu a Merkaba 22. Muito bom. Vamos entender o que está disponível para vocês, então, para o coletivo. As pessoas que chegam até aqui, elas querem a verdade. Elas querem entender o que estão acontecendo com elas. Existe muita emanação de luzes, de vontades, de espiritualidade. Mas qual é o caminho? O que está disponível para as pessoas que escolheram a Merkaba? De ametista. Bora lá. Vocês podem estar passando por momentos de desconforto consigo mesmo, no sentido de não entender realmente qual é esses caminhos de espiritualidade de vocês. Sabe? Eu sinto isso aqui. Pode ter relação com como vocês se colocam no coletivo, no social, sabe? Na hora de você se mostrar para o outro, tem essa confusão de quem eu sou ou do que eu acredito que eu sou ou quem é minha espiritualidade, o que devo seguir, tá? É coletivo. Pega só o que fizer sentido. Mas pode ter, e eu sinto também que na hora do social mesmo, de quando você vai ligar o celular ou chegar no grupo de amigos, dos seus encontros, no seu trabalho, quando você vai se relacionar ou nutrir, estudar o que você acredita, saber mais do que você acredita para você, você pode estar querendo considerar muita coisa. Interessante. Ó, o material pode estar, o material assim,
o que chega para você como manifestado, co-criado, né? Tipo assim, você pode estar conseguindo lidar muito bem com a matéria, com o dinheiro. Inclusive, você pode até já ter se encontrado como pessoa no seu trabalho. E pode até ter sido, tipo, faz tempo, você pode estar vindo de semanas ou meses de muita turbulência. Aqui pode ser duas coisas. Aqui são pessoas que têm um trabalho que desgasta, mas que ao mesmo tempo estimula uma postura, como se fosse uma lapidação, tá? De uma pessoa profissional, mas que também acaba trazendo, sabe essa dualidade? Eu preciso tanto ser essa pessoa, mas será que eu sou? Percebe? Então eu sinto que isso pode estar acontecendo agora, ou isso pode vir a acontecer. Engraçado. Quero uma confirmação aqui. Eu tenho um pajem de ouros me falando para você considerar receber ajuda da sua família. Considera receber ajuda. Você pode estar desejos. Você pode ser uma pessoa que não lida muito bem com receber. Receber assim, sem fazer nada? Deixa eu confirmar isso também. Ó, é assim. Tem coisas que a gente não computa, que a gente não calcula. Mas aqui, receba da tua família, ou receba da tua casa, ou receba das pessoas que te ajudam no sentido de cuidar da tua casa, cuidar de você. Sabe por quê? Porque talvez você... Eu não vou direcionar, eu tô aqui pensando em direcionar para pessoas que não se sentem merecedoras, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo que não é só sobre isso. Eu tô sentindo que é sobre algo que você, por um tempo, semeou, cultivou e agora tá retornando para você. Você não vai associar esse recebimento, mas receba. Não sei o que é. Veja se faz sentido para você. Se não fizer, você pula essa parte. Tá meio misterioso, mas é assim que vem, tá? Até porque tá ligado aqui com a matéria e você sabendo o que fazer com as coisas que você recebe. Você sabendo o que fazer com o trabalho, com a sua casa, com os seus bens. Então você sabe. A grande confusão que pode te atrapalhar, como pensamentos confusos, como você não enxergando direito a verdade, é a necessidade de racionalizar pelas crenças. Quando você começa a racionalizar o que você é, quem você é, como você vai trabalhar a tua intuição, a tua espiritualidade, se Deus está te ajudando, ouvindo suas orações, seja lá o que te deixa em conflito quando a gente fala em espiritualidade, em Deus, é porque você está usando quando você racionaliza, se aquilo que você pediu vai chegar, se aquilo que você deseja está certo, e assim por diante, todas essas coisas que eu já falei,
você está usando as crenças que você tem e que estão confrontando com a verdade da tua essência, tá? Isso acaba te paralisando, isso acaba te botando em dúvida, isso acaba te deixando, te fazendo com que você questione ao invés de sentir, ao invés de perceber. E olha, essa carta aqui, esse 2 de espadas, quando ele costuma sair, ele já vem me falando que não adianta assim muito, é mais um aprendizado pela dor, entende? Que abrir mão de crenças que às vezes você nem quer olhar, e você nem quer entender, ou você nem sabe quais são, porque você está considerando muito firmemente aquilo, o aprendizado ele vem um pouco pela dor. Só toma cuidado para não meter os pés pelas mãos quando você acredita que ninguém está te ouvindo e você acaba agindo de uma forma muito chutar o balde assim, tá? Tente olhar as coisas quando você estiver lidando no social. Tente tirar as suas regras de jogo e tente botar no centro da tua visão o que realmente é. Se comprometa em olhar aquilo como realmente é. As pessoas, a sua não capacidade, que é mentira, de se relacionar, de ser quem você é. Tenta colocar isso no centro para você olhar. Então tá, o que realmente isso é, o que realmente isso significa. Olha, o conselho que eu tenho para te dar é que é o que está mais positivo aqui e é o que pode fazer você passar por este momento, que eu sinto que ele está meio turbulento para você, tá? E é o que vai fazer você. Depois você volta aqui semana que vem, na próxima leitura. Se você não conseguir lidar, pensa assim, ó. Pensa que o que você não consegue lidar essa semana, você tenta primeiro, tenta. Tudo isso que eu já falei que parece meio desafiador, tenta. Não conseguiu, usa o conselho da Nath. Vai no embalo do que te deixa feliz e alegre, se concentra nisso e faça as escolhas a partir do que você quer viver no agora. Tipo assim, ó, tem coisa que você não tá conseguindo lidar, mas você ama ir no cinema, comer aquela pipoca daquele cinema tal, do shopping. Então você vai deixar tudo para outro dia, ou ali dá uma pausa e vai. Faz algo que te traz um respiro, que te alegra, tá? E tem uma outra coisa para finalizar, aqui no amor e no dinheiro. Tem uma energia muito boa também para você se expressar. Então, também é uma energia para você poder se concentrar das coisas que talvez você não consiga entender essa semana. Os aprendizados, eles acontecem, eles retornam, e o que você não consegue, tá tudo bem. Você não tem que conseguir tudo. Quem te falou que você tem que conseguir? Deixa para semana que vem, deixa para quando você tiver um pouco mais forte, tá? O agora para você, das coisas que você gosta de fazer, talvez pode ser um respiro nesse momento. Espero que tenha sido contribuição. Gratidão. E bora lá, 34, 34, para as pessoas que escolheram o olho de tigre. O que tem por aí, o que vem por aí, olha só. Né? Uma energia de previsão,
de revelação, para as pessoas que escolheram olho de tigre. É isso mesmo. Uma energia de revelação. Vamos entender, então. Lembrando que é uma leitura coletiva, criatura divina, tá bom? E tudo que vem como revelação ou previsão não é sentença, não é verdade escrito em pedra. Você é o dono da sua vida e você como mago, como maga, bruxos, e não precisa ser nada disso também. Você, por ser um ser divino, criado por Deus, tem o poder de mudar, de transformar, de redirecionar. Então, o que você não gosta, não receba com sentimento de, ai meu Deus, de drama, de ampliar muito para o negativo. Receba como tá. Então, eu sei que isso eu não gostei muito, o que eu tenho que fazer? Pronto, você já mudou. Você já mudou. Só de fazer essa reflexão, você já mudou. Quando você capta nessa forma mais dramática, mais dolorida, você amplia ainda mais. É sobre isso. Então, coragem, coragem, coragem. E o que vem por aí? Parou? Interessante. A primeira coisa que eu senti, quando eu abri ali as primeiras cartas, foi você peraí, deixa eu abrir todas as cartas. Muita carta de paus, tá? Então, e eu já tinha sentido essa energia, né? Muita motivação, muita movimentação no sentido de desejos, do que você... Tipo uma rebelião, assim, sabe? Tipo uma teimosia, no sentido positivo, tá? Tipo você ir contra tudo e todos, tá bem forte essa tiragem, muitos arcanos maiores. Vamos ver as últimas. Desculpa, vou voltar aqui, foram muitas cartas. Aqui tem que voltar, volta. Eu preciso de mais duas. Sabe qual é a sensação? Aqui a sensação é você meio que... Você vai se pegar meio iludido de algo que você vem seguindo. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser a casa que você mora. Escolhas que você fez, que você cultivou. Você sente que não é tudo aquilo essa semana, esses próximos dias, não é tudo aquilo. Vamos lá. Confirmação, por favor. Começando com lá em cima. Ó. Você pode escolher diferente quantas vezes você quiser. E não se reprima em escolher diferente. Não se questione em escolher diferente. Está aberto para você um campo para que você escolha
quantas vezes você precisar escolher para entender o que você precisa entender, e isso é em qualquer área, porque assim, o trabalho aqui, no trabalho, provavelmente você já está se sentindo bem. Essa é a tua escolha, você tem energia para lidar com as coisas do trabalho. Inclusive, você vem fazendo, ou você vai fazer, é uma revelação, você vai fazer ajustes no seu trabalho para ele se tornar mais significativo, saudável, criativo, do jeito que você quer. Faça isso se você precisasse, se você está precisando de uma confirmação. E olha só, tá pedindo aqui para você não se limitar. Não se limite em regras da sociedade ou em comparar ou em se comparar com os concorrentes. Não existe mais aquela coisa de que você tem que cobrar menos. Vou dar um exemplo, daí você encaixa, tá? Por exemplo, o meu concorrente cobra R$10, então eu vou cobrar R$9,50 para que eu possa ganhar clientes. O cliente que vai para você, olha só, é um empoderamento na tua carreira. O cliente que chega para você, porque ele comparou, ele não te conhece, ele não sabe do teu valor, ele não te acompanha. Ele não entende o poder que você tem em relação ao seu trabalho, porque aqui é você se empoderando no seu trabalho, se empoderando mesmo das técnicas que você usa, que você escolhe, e você produzindo mais criatividade em cima disso. Se não está acontecendo ainda, reflita sobre isso, porque a energia está forte em relação a isso. Aí o que está acontecendo aqui? O cliente que vai chegar para você, cobrando, porque escolheu por você ser o mais barato, é um cliente que não vai saber receber o teu poder, a tua dominação no teu produto, a potência do teu produto, do teu atendimento. E se você, aqui eu tô falando com pessoas que trabalham com trabalhos únicos, personalizados, tá? Se você tem uma loja, se você tem... Tá, entendi. Se você tem uma loja... se você tem uma loja, se você tem um comércio que não tem muito como usar tudo isso que eu tô falando, né, que não tem muita originalidade de acordo com os teus produtos, muita personalidade, não tem como você colocar a tua personalidade, talvez você já esteja sentindo isso, ou você vai querer procrastinar, porque aqui tá pedindo para que você use essa personalidade e essa originalidade com os teus com as pessoas que você contrata para trabalhar com você, esqueci o nome, tá? Com os teus funcionários. Esses funcionários podem estar reproduzindo para os teus clientes algo que não está conectado com a essência da tua empresa. E a essência da tua empresa não é só sobre o que é certo ou errado em relação ao que as pessoas dizem de marketing, de logística, de, enfim, dos padrões de uma empresa. Isso você vai seguir, só que você vai vir e vai trazer um negocinho teu. Porque na tua cidade, nos teus clientes, tem que ter a tua essência. É sobre isso, tá? E aí, voltando para as pessoas que conseguem botar a originalidade no produto que vende ou nos atendimentos, você precisa entender que está sendo muito uma transformação em cima do que você tem a oferecer
para você não seguir padrões. Porque vou falar assim dessa carta aqui para você. A gente não vê um poder maior acontecendo fora de nós, mandando para nós os clientes que a gente precisa. E eles chegam do nada. Só que isso só acontece se você antes aceitou escolher diferente, aceitou as modificações, não resistiu aos padrões. Tem um jeito único aqui de lidar. Tua família vai te ajudar, você vai ter apoio, pode contar com o apoio das pessoas que você ama, que você se relaciona com que não é todo familiar, que a gente tem relacionamentos saudáveis, mas conte com eles, eles estão prontos para te ajudar. Você vai descobrir um jeito novo para algumas pessoas, um jeito para algumas pessoas, uma vida para outras pessoas, um prazer diferente. Um prazer diferente e agradável nessa jornada que você está podendo escolher, iniciar. Ó, para finalizar a tua leitura, conte com a espiritualidade, você tem muita proteção, tá? Você tem proteção espiritual, siga firme aí o que tá no teu coração. Pessoas orando por você, pessoas pedindo, peça a oração da sua mãe, do seu pai, das pessoas que você ama, da sua avó, do seu avô, quem tá aí que pode te ajudar, peça, tá? Muito forte isso, porque os caminhos já estão sendo, né, protegidos pela tua própria espiritualidade, vamos falar assim, mas tá aberto para mais energia, se possível, tá? Você pode se envolver emocionalmente com sentimentos mal resolvidos do passado, diante de todas essas coisas que a gente foi falando, acontecendo, você pode se envolver com esses sentimentos mal resolvidos do passado, de coisas que te feriram, que tem a ver com falsidade, né, que você não esperava e aconteceu. Mas o pedido aqui é para você continuar acreditando que teu caminho está sendo protegido, que as coisas estão acontecendo com essa proteção espiritual. É isso. Espero que tenha feito sentido, que tenha sido contribuição. Gratidão e até o próximo. Se você não ativou o sininho, ativa para você ficar por dentro e não perder nenhuma leitura. Gratidão.